Bom dia, galera do segundo ano, espero que todos estejam bem. Vamos lá, página 44 da nossa apostila de Sociologia, tá? 44, apostila de Sociologia, eleições no Brasil, da colônia à urna eletrônica. Então, coloquei esse fundo aí para vocês, né? Que a gente vai falar um pouquinho da história do voto no Brasil. Lembrando que foi um processo evolutório, né? E hoje o nosso país é considerado aí dos países mais avançados no que diz respeito à votação, né? E aí a gente vai contar um pouquinho dessa história para vocês, tá? Se quiserem acompanhando aí, página 44, eleições no Brasil, da colônia à urna eletrônica. Então começa assim, lá na apostila de vocês, na 44. A história das eleições no Brasil remonta ao início da colonização. Ao se fundar uma vila, uma das primeiras preocupações dos portugueses era eleger a Câmara de Vereadores. Encarregado de governar aquele município, as eleições eram censitárias. O que é uma eleição censitária? Somente chamados bons homens da elite colonial podiam participar. Isso é o voto censitário, tá legal? Votando ou candidatando-se ao cargo de vereador. O que definia o direito de voto era a renda, não havia prefeito, a Câmara geria, né? Geria aí, no caso, administrava os negócios do município. Esse sistema censitário perdurou por toda a história colonial e por todo o período monárquico. Assim, aí está lá. No Império, os municípios continuam a ser governados pelas câmaras, aquela coisa toda. Mas eu vou. Depois eu volto aqui na apostila. Tem uma charge na página 45 que eu acho extremamente interessante, que depois eu gostaria que vocês dessem uma olhada, né? É essa aqui, ó. Né? Fala do voto censitário e aí pede documento, né? Aí ele mostra o valor que ele tem no banco, aí ele está liberado a votar. Então, assim, quando a gente fala de evolução do voto no Brasil, né? O voto, a gente pode afirmar que ele surge no Brasil junto com o processo de colonização, a partir de 1530, né? Para ser mais específico assim, 1532. Ocorre a primeira eleição para a Câmara Municipal de São Vicente. Tá? Então, da nossa história colonial ao momento atual, o voto sofreu grandes transformações. E alguns fatos que se destacam, né, a gente vai citar aqui. Então, vou começar lá da colônia e império. Até 1821, o voto se dava apenas no âmbito municipal, ou seja, ele era regional, extremamente restrito à região. Não existia partidos políticos, né? Então o voto era aberto e as eleições elas contavam apenas com a participação de homens livres e essas eleições, homens livres de posse, essas eleições elas eram marcadas por uma grande quantidade de fraudes, ou seja, quem tinha mais dinheiro conseguia fraudar mais. A principal curiosidade desse período, né, a principal curiosidade nesse período colonial é que os homens livres analfabetos eles podiam votar, desde que tivesse uma renda aí considerável. Já na fase imperial, já era possível eleger deputados e senadores, né, das câmaras do Império. Eu posso colocar que esse período era semelhante ao período colonial também no que diz respeito às fraudes eleitorais. Elas eram muito frequentes, né, com o uso do mecanismo de voto por procuração. Então eu pego uma pessoa e passo uma procuração para ela votar por mim. Né? Eu alego lá que eu estou ocupado, não posso votar. E quando o eleitor transferia esse direito de voto para outra pessoa, o uso do título do eleitor geralmente era falsificado. Então o voto nessa época ele era censitário, tá? Isto é, apenas uma parcela da população tinha direito ao voto. No caso de acordo, isso foi tudo acordado na Constituição de 1824, né? Então era
necessário ter um mínimo de renda, né? Que eles uma renda considerável para que pudesse ter o direito de votar. Segundo a Constituição que vigorou durante o Império, a estrutura política do país ela se dividia em 3 níveis, tá? Municípios, províncias e governo central, sendo que as eleições elas eram realizadas indiretamente para postos como a Câmara dos Deputados. Câmara dos Deputados, aí posteriormente Senado e depois as assembleias provinciais. E depois de um tempo para as câmaras municipais e juiz de paz. Essas eleições elas aconteciam, né, nesse período em duas etapas. Na primeira, os eleitores, né, que eram chamados de votantes, eles designavam cidadãos que votavam nas eleições de primeiro grau. Ou seja, os eleitores eram escolhidos. Já na segunda fase, aqueles que tivessem sido escolhidos como eleitores elegiam os deputados a senadores. Então, primeiro, eles escolhiam quem que ia poder votar e depois esses escolhidos a votar, eles tinham a obrigação aí de escolher os senadores, tá? Senadores e os deputados. Para ser votante, como era chamado os eleitores da época, era necessário que eles tivessem uma renda na época, de 100 mil réis anuais, né? Se quisesse ser eleitor, a renda tinha que estar nesse patamar de 100 mil reais, 100 mil réis anuais, e posteriormente a isso colocaram um valor de 200 mil réis. Tá? Então, para ser deputado ou senador, as somas que tinha que ter anual era de 400 a 800 mil réis. Para votar, bastava ter de 100 mil a 200 mil réis. Para ser votado, de 400 a 800 mil réis anual. Tá legal? Então, assim, a parte significativa dessas regras, elas duraram até 1889, foi quando findou aí a fase imperial do Estado brasileiro, tá? Então, quando finda o Império, né, a fase do Império brasileiro, surge aí a República e com a República transforma aí também os votos, né, a maneira de se votar. Então, com a proclamação da República em 1889, a família real ela foi destituída, né? Já viram isso em história. Então, na medida que a família real ela é destituída e o chefe do Executivo Federal passa a ser escolhido pela população, né? A gente adota o que nós chamamos de presidencialismo. Então, um cara chamado Prudente de Moraes, ele foi o primeiro, né, eleito para Executivo Federal. Se por um lado a possibilidade de escolher o presidente podia ser vista como uma conquista, por outro, esse poder ele se concentrava nas mãos de poucos, né? O voto ainda não era um direito de todos. Então, assim, menores de 21 anos, mulheres, analfabetos, mendigos, soldados rasos, indígenas e integrantes do clero, eles não podiam votar, tá legal? Então, deixa eu repetir para vocês mais uma vez. Mulheres, menores de 21 anos, mendigos, soldados rasos, indígenas, né, e integrantes do que a gente chamava de clero, eles estavam vetados ao voto. Pois bem, de 1889 a 1930, nós vivemos aí o que nós chamamos de República Velha. Então, essa república ela se dividiu entre a República da Espada, né, a República Velha e a República da Espada. Então, os governos de Marechal Deodoro da Fonseca e Prudente de Moraes e a República dos Coronéis, ela ficou marcada pelo que nós chamamos de voto de cabresto, né? Nesse período, o país ainda era majoritariamente rural e tinha a figura do coronel, uma autoridade, né, sobre o poder local. O que nós chamamos hoje de coronelismo. Tá?
Esse coronelismo ele ainda existe, camuflado, mas ele existe ainda em algumas regiões do Nordeste, principalmente. Como não existia nessa época uma justiça eleitoral independente e idônea, né, eram comuns as práticas como a coação dos eleitores, que chamavam bico de pena. Então, era uma prática, né, pelas mesas eleitorais, e por isso voto de cabresto. Então eles induziam as pessoas a votarem em quem eles queriam, né? Então teve um cara chamado Vitor Nunes Leal, né? Ele colocou da seguinte maneira: inventavam-se nomes e ressuscitavam os mortos nas eleições, né? Então as pessoas que já tinham morrido e nomes fantasma, eles colocavam através de procuração para que essas pessoas pudessem votar, né? Então, mesmo tendo a possibilidade da participação popular via voto, né, o que a gente percebia nessa época era a prática das eleições manipuláveis, né, por assim dizer, tá? Um jogo de carta marcada. Pois bem, com a chegada do Getúlio Vargas ao poder, né, o país passa por uma grande transformação social, política e econômica. Então, no campo eleitoral, o que vai se destacar aí é a criação do Tribunal Superior Eleitoral e dos tribunais regionais eleitorais. Além da instituição do voto feminino e do voto secreto, né, que foram colocados também no governo de Getúlio Vargas. Então, assim, o processo eleitoral ele começa a se tornar um pouco mais amplo e transparente. Na medida que ele se torna um pouco mais amplo e transparente, obviamente que ele se torna também idôneo. Contudo, né, sempre tem um contudo, né, gente? Contudo, apesar dos avanços nos primeiros anos de governo, a era Vargas ela fica marcada pelo período que nós chamamos de Estado Novo, no qual as eleições elas foram suspensas, tá? E a gente vai ver o porquê das eleições serem suspensas. A gente começa lá em 1945, né? Com o fim do Estado Novo, inicia-se aí a maior experiência democrática até então vinda para o país, para o nosso país. Pela primeira vez, né, na história, as mulheres que tinham o direito de votar, direito esse adquirido em 1932, elas puderam votar para presidente apenas no ano de 64. Então a mulher ela teve seu direito lá reconhecido em 1932. Em 1945 acaba o Estado Novo e a mulher só vai poder ir para as urnas em 1964. Mesmo que de maneira conturbada, em alguns momentos, né, nesse período todo, 4 presidentes foram eleitos pelo voto popular. Tá? Depois a gente vê a história desses 4. Então, como ficou... As pessoas perguntam como que era o voto, ou como ficou o voto na época durante a ditadura militar. Então, ao contrário de que muitos pensam, o período da ditadura militar, ele não significou ausência completa das eleições. Elas se limitavam apenas a alguns cargos, né? Durante 20 anos de ditadura, não ocorreu nenhuma eleição direta para presidente da República. Por quê? Os chefes do Executivo Federal, eles eram eleitos indiretamente, sendo alguns deles eleitos por um colégio eleitoral, né, que a gente chama de colégio eleitoral. Já as eleições para o Legislativo Federal, elas continuavam a ser diretas e nessa questão, o sistema partidário que era vigente era o que nós chamamos de bipartidarismo, instituído pelo ato institucional, que nós chamamos Ato Institucional 2, que considerou apenas 2 partidos, né? Bipartidarismo, ele tinha apenas 2 partidos legitimados. Era o da Arena e o partido MDB, tá? Depois a gente sai desse período e entra na redemocratização,
né? Então vejamos como que se dá o voto já na redemocratização. Em 1984, o movimento pelas diretas, né, tomou as ruas de todo o país, então era uma coisa, né, não era uma coisa restrita, né? Você via muitos artistas, muitos jogadores de futebol, muitos jornalistas indo para as ruas, né, pedir as diretas, né? Então, no ano seguinte, o José Sarney, né, em 85, José Sarney, ele assume como primeiro presidente civil em mais de 20 anos. Lembrando vocês que o José Sarney ele assume após a morte do Tancredo Neves, né, porque quem foi eleito foi o Tancredo Neves, e eu não me recordo se foi na posse, poucos dias antes da posse, ele tem um mal súbito, ele fica internado durante o período, ele entra em óbito, e aí quem assume é o vice dele, José Sarney, depois de 20 anos. Tá? Então, sua escolha, né, a escolha do Sarney, ela foi feita de uma maneira indireta. Ele era vice do Tancredo Neves, que fica doente, entra em óbito, então quem assume é o José Sarney. No mandato do Sarney, foi promulgada o que nós chamamos de nova Constituição Federal. Ela foi apelidada de Constituição Cidadã. Então, assim, além de avanços no campo dos direitos civis e sociais, os direitos políticos também, eles foram expandidos, né, consolidando aí tanto o voto universal e secreto, quanto a transparência e a idoneidade das eleições, como trabalho, como função da justiça, das justiças eleitorais, né? E surge aí também nesse período, já em 96, as urnas eletrônicas, né, que são utilizadas aí até hoje. Convém ressaltar que com a Constituição Cidadã também se implantou aí o voto facultativo para as pessoas com 16 e 17 anos e para idosos com mais de 70 anos. Também, junto com essas medidas, os analfabetos também passaram a poder votar. Então, dessa forma, hoje, o voto no Brasil ele pode ser considerado universal, independente dos critérios de renda, raça ou religião. Todos podem votar desde que cumpra aí os quesitos solicitados pela Constituição Cidadã. Ter entre 16 e 17 anos, e sendo facultativo para 16 a 17 anos e facultativo para acima de 70 anos. Os votos no período, né, que nós chamamos de períodos não democráticos, se a gente for observar a história do Brasil, nós notamos que mesmo em momentos ditatoriais, aliás, ou durante a nossa fase chamada de fase colonial, na qual o Brasil nem mesmo era um país independente, né? Percebe-se que o voto sempre esteve presente na nossa história. Acontece que, em democracias, o uso do voto, obviamente que ele vai ser mais amplo, né? E o processo eleitoral, ele tende a ser livre da influência de quem ocupa o poder lá em cima. Então, diferente do que aconteceu, por exemplo, durante o regime militar, em que as regras eleitorais elas eram modificadas de acordo com as pessoas que estavam no poder, né? Um exemplo, para que os militares mantivessem o controle de quem ocupava os cargos efetivos. Já no democrático isso não existe. A ideia de democracia ela vai estar ligada à participação política. Portanto, o espaço, né, dado ao voto como mecanismo de escolha popular, ele costuma ser mais amplo dentro da democracia. Se nas fases, né, colonial e imperial da nossa história o voto se limitava a escolhas de cargo do legislativo, já na fase republicana, salvo alguns momentos como no Estado Novo, lá, que foi de 37 a 45 e a ditadura militar de 64 a 85, o voto passa a ser usado
para a escolha do poder executivo, né? E com o fim do regime militar, nós voltamos a viver uma experiência democrática em que nos é garantido aí o direito de escolher os nossos representantes para legislativo, como vereadores, deputado estadual, deputado federal e senadores. E cargo executivo, prefeito, governador e presidente da República. Tá legal? Então, assim, nós temos também o que nós chamamos de uma curiosidade que eu vou mencionar para vocês. Nós temos também uma coisa chamada de voto como protesto. O que é isso, professor? Ao longo da história, né, nacional, ocorreram aí inúmeros momentos de formas de insatisfação política e social. Então, houve momentos em que a insatisfação chegou à urna eleitoral, né? Então, assim, antes de 1996, as cédulas de votação ainda eram de papel, o que permitia aí que o indivíduo pudesse votar em quem quisesse, até mesmo em candidatos que não existiam. Então colocava lá o Major Francisco. Se esse cara não está concorrendo à eleição, o eleitor tinha liberdade de colocar o nome dele lá. Tá? Então isso era chamado o voto de protesto, você inventar uma figura para poder levar às urnas. E um fato curioso também, né? Ele acontece em 87. Houve um surto muito grande da dengue, né, na cidade de Vila Velha, em Espírito Santo. E a insatisfação popular com o poder público municipal, ela era muito grande, né? A maioria das pessoas insatisfeita com o governo de Vila Velha. Então, o que fizeram? Eles decidiram, né, colocar na região, em contrapartida, nas eleições de dezembro de 87, né? Como forma de protesto, eles resolveram chamar a atenção das autoridades para o caso da população, dessa proliferação do mosquito da dengue, né? Então, a população, em sua maioria, praticamente, ela elegeu aí o mosquito, né? O prefeito mosquito. Esse prefeito mosquito, né, o nome que deram, obteve aí 30 mil votos, praticamente 30 mil votos. As pessoas colocavam, né, preenchiam mosquito para prefeito e depositavam nas urnas. E nesse mesmo período tinha um candidato, né, chamado Magno Pires da Silva. Ele fica em segundo lugar, tá, com 26 mil votos. Então o mosquito ele consegue quase 30 mil votos e o segundo colocado consegue aí 26 mil votos. Apesar da vitória, né, vocês podem estar se questionando, né? Apesar da vitória, o mosquito ele não assumiu não, tá? Então, os votos angariados pelo candidato do mosquito, eles foram anulados pela Justiça Eleitoral do Estado do Espírito Santo, né? E aí, dessa forma, quem toma posse é o segundo colocado da votação, no caso aí o rapaz chamado Magno, né? Outra curiosidade também, ela ocorre em 1959, ela ficou conhecida como Cacareco. Em 1959, a população de São Paulo, ela elege um rinoceronte como vereador da cidade. Esse rinoceronte, ele era conhecido como Cacareco, né? Ele havia sido emprestado pelo Rio para a capital paulista por conta da inauguração do zoológico municipal. Nós inauguramos aqui o nosso zoológico municipal, então o Rio de Janeiro emprestou esse rinoceronte, né, que tinha o nome de Cacareco. E nesse mesmo período, estava ocorrendo aí uma imensa insatisfação com os políticos e candidatos a vereador para a Câmara, da cidade de São Paulo, né? Então, a sociedade paulistana estava inflamada, né? E com a presença e a popularidade desse animal, ela serviu de inspiração para um jornalista, né? Jornalista conhecido como Itaboraí Martins.
Ele era do estado de São Paulo, do jornal Estado de São Paulo. E esse jornalista ele lança a candidatura do Cacareco como vereador da cidade. O interessante é que o resultado ele foi surpreendente. Esse cacareco, esse rinoceronte, ele recebeu quase 100 mil votos nas eleições. E aí o fato foi noticiado pelo mundo inteiro, né? Eu lembro que a revista Time chegou a noticiar que é melhor eleger um rinoceronte do que um asno. A Time colocou na foto chamada de capa, né? Melhor eleger um rinoceronte do que um asno. Fazendo uma alusão aí que o candidato a vereador era um asno, né? Outro fato curioso é o macaco Tião. Após o fim do regime militar em 1988, os cantores da MPB eles fizeram vários shows para comemorar a soltura do último preso político na ditadura militar do país, né? Então os jornalistas, se eu não me engano, do Planeta Diário, do Caceta Popular, mais tarde conhecido como Caceta e Planeta, que vocês já devem ter ouvido falar, lançaram a candidatura do macaco conhecido como Macaco Tião para a legenda do Partido Bananista Brasileiro. Isso no Rio de Janeiro, tá? Então, assim, a campanha, obviamente, né, gente, que era uma forma de protesto pela frustração com os políticos da cidade do Rio. E esse primata, né, o macaco Tião, ele era muito famoso por seu temperamento, assim, mal-humorado, né? E pelo costume de jogar fezes ou resto de comida nos visitantes do zoológico lá na cidade do Rio de Janeiro. Então, estima-se que esse animal ele tenha recebido 400 mil votos, né? E caso a sua candidatura fosse real, ele teria alcançado aí a terceira colocação entre os 12 candidatos que concorreram naquela situação, tá legal? Então assim, só para ilustrar para vocês, tudo que a gente tá vendo é só para mostrar que o voto dentro do território brasileiro ele tem uma trajetória muito longa, né? E nem sempre ele foi sinônimo de democracia, tendo em vista que ele foi adotado tanto no momento de repressão e exclusão política, quanto se a gente comparar os momentos mais abertos, né, de hoje e democrático. Então, de todo modo, é praticamente possível imaginar uma democracia sem voto, tá? Sem que a pessoa tenha direito a voto. E para garantir a efetividade desse mecanismo democrático, é essencial que o processo eleitoral ele seja idôneo, limpo e transparente. Então, momentos como a República Velha, 89, lá de 1989 até 1930, exemplificam muito bem a necessidade de um processo que de fato garanta a liberdade de expressão da população. Hoje, ainda que questionada por alguns, a urna eletrônica, né, junto com todo o restante do processo eleitoral, que inclui aí tribunais e justiças especializados, Tribunal Superior Eleitoral e tribunais regionais eleitorais, nosso sistema eleitoral ele avançou muito e é considerado aí, como eu falei no início da aula, um modelo internacional a ser seguido. Porém, sempre tem um porém, né? Porém, é necessário entender que para além de um bom processo eleitoral, é preciso haver o quê? Bons eleitores. Para que haja um bom processo eleitoral, tem que haver bons eleitores. Então, assim, ao longo do caminho percorrido para garantir a democratização que nós chamamos de sufrágio universal, secreto, para os cargos aí do executivo e do legislativo, eu acredito que isso só vai ser legitimado realmente, de fato, quando cada eleitor tiver a consciência da seriedade e a importância do seu voto, né? Consciência e a seriedade da importância do seu voto e conhecer também melhor os candidatos e as instituições políticas do país
Por isso que eu sempre digo, né, nas nossas aulas, politizar-se é preciso, politizar-se é extremamente necessário, tá legal? Então assim, tudo isso que eu falei para vocês, né, eu simplesmente simplifiquei aqui o que nós iríamos ver, né? Fiz um resumo da leitura para nós aqui. Eu achei extremamente interessante também esse texto 1 e esse texto 2, né, que tem na página 47. Posterior a isso, eu gostaria que vocês fizessem os exercícios de vocês aí, das respectivas páginas, né? 47, 48 e 49, tá legal? Bom, eu espero que todos tenham entendido. Se houver alguma dúvida, lá nos comentários, tá legal? Na outra aula a gente continua. Gente, ó, só lembrando, façam os exercícios que antes de eu entregar as notas, né, eu vou pedir para atribuir nota na apostila. Então, uma hora eu vou falar, eu quero os exercícios da página tal, a página tal. Então, não se iludam aí sem fazer os exercícios, tá legal? Então, assim, mais a mais é isso, né? Temos aí a leitura complementar, que eu acho muito bacana, seria bom vocês darem uma lida também, tá legal? 28/7 nós migramos para a aula 33 e 34. Não esqueçam sim de colocar o nome e o número lá no comentário, né, do vídeo para computarmos presença. Tá legal? Forte abraço, boa semana e estamos juntos!